Então vocês tiveram isso no início, e aí isso você já teve, com 6 anos você teve uma presença alienígena fisicamente falando, não fisicamente. foi uma projeção astral nem nada. Não, não. Foi um fato mesmo Uhum. que aconteceu. Então eu quero que você continue, que você falou que teve vários outros, eu estou muito interessado em saber os mais marcantes ou algum que você quiser contar em específico. Aí teve esse de 6 anos, que foi o trator, os Uhum. esqueletinhos, e aí quando veio um power mesmo, assim, que você falou, não, esse é brabo. Então, veja bem, isso causou um impacto na criança, Muito. né? E de certa forma mexeu em áreas do subconsciente dessa criança, algum aspecto Uhum, foi mexido aí uhum. que começou a ter as paralisias do sono e tal, e depois as projeções extrafísicas espontâneas. Aquilo era natural para mim. Quando acabaram as paralisias e aquilo se tornou uma coisa normal, para mim era rotina, todas as noites sair do corpo físico. Então, para mim, ir dormir, eu continuava acordado, meu corpo estava deitado. E era rotina. Lógico, a primeira vez eu achei que tinha morrido e tal, e graças ao meu pai que me ajudou, Claro, tem todas essas nuances. que é bom. Pois bem, e isso foi a minha vida toda, guru. Uhum. Até mais ou menos uns 17 anos por aí de idade, eu vivia isso. E eu achava que era normal as outras pessoas terem experiências assim, né? Extrafísicas. Eu me lembro que eu quebrava, eu ajudava meu pai a fazer tudo que tinha que fazer lá na casa, eu que ajudava, porque era o caçula. Então eu tinha que quebrar tijolo para fazer pedra brita, que não era tão fácil na época, para fazer piso e tal. Tava lá eu quebrando tijolinho, quebrando telha para ajudar meu pai. E eu me lembro claramente de muitas cenas que eu vivi quebrando pedra. Eu estava ali quebrando as pedrinhas e de repente eu já não estava mais ali. Mas eu continuava quebrando pedrinha. Mas a minha consciência estava em outro lugar. Eu estava conversando com outras pessoas, caminhando com elas, interagindo em outros ambientes. E essas pessoas eram como nós, não tinha nada estranho. Hum. Tanto que eu achava que era uma coisa comum, né? Que as pessoas também acessavam essas outras realidades, assim, mas eu não via da maneira que eu vejo hoje. Na época eu achava que era simplesmente uma coisa que todo ser humano vivia. Quando eu tive lá, entrou a adolescência de Itacuja, né? Que os hormônios mudam e tal, e a cabeça vira uma doideira, que eu comecei a questionar essas coisas, porque os jovens, a rapaziada da minha idade, tudo tinha certas vontades, certos desejos, certas realidades que eles interagiam. E caramba, nada daquilo me atraía atenção, sabe? Eu era um jovem que, poxa, não curtia aquelas coisas. Por mais que era bem popular, o pessoal me adorava, me convidava para tudo. E eu sempre estava lá. Mas eu não estava viajando nas histórias. Porque quando eu estava nos ambientes, eu estava vendo outras coisas acontecendo naqueles ambientes. E aí, com 17 anos de idade, né, que eu passei no vestibular e acabei indo morar em outra cidade, em Santa Catarina, para fazer a faculdade de engenharia agronômica, que não tinha, ali no Paraná, a não ser na capital. Ali que a coisa começou a tomar outros vieses, né? Porque na universidade parece que passa um filtro e você conhece pessoas de uma outra realidade, parece. Sim. E ali eu conheci pessoas que já tinham vivido coisas como eu vivia. E acabamos formando uma república de estudantes do pessoal que já tinha tido experiências extracorpóreas, o pessoal que praticava yoga, o pessoal que era vegetariano e tudo mais. E aí nós formamos uma república de 13 pessoas numa casinha velha, cheia de árvores frutíferas, que era o nosso paraíso na frente da faculdade. Era mato por todo lado. O teu estúdio era igual a nossa casa, o nosso quarto, era cheio de coisas assim. E ali foi muito legal porque, através do convívio com essas pessoas, a gente ativou algum mecanismo, a gente ativou alguma coisa. Porque parece que uniu mentes com um objetivo similar, alguma coisa assim. E numa das experiências que nós tivemos projetando fora do corpo em conjunto, né? Os mesmos seres apareciam e tal, levavam a gente para aprender certas coisas, a conhecer certos locais, ver como que é trabalhar com gente lá no umbral, essas coisas todas básicas do ensinamento iniciático, mas inicial, vamos dizer assim. Até que numa experiência a gente foi levado dentro de uma galeria que saiu numa cidade, como se fosse uma cidade subterrânea. Foi a sensação que deu, na verdade. E lá esses seres conversando e mostrando ali a base de operações deles e tal e tal e tal. E atrás deles apareceram umas estruturas parecendo umas lentilhas metálicas,
uma enorme lentilha metálica horizontal e uma enorme lentilha metálica na vertical, parada atrás, e o ser falando com a gente, e eu encucado com aquele negócio prateado lá atrás. Para mim eram guias espirituais, como eu estava aprendendo no yoga, tinha o pessoal da Umbanda ali, que falava de coisa de espírito e tal, e a turma toda ali, né? Até que eu perguntei, falei, poxa, mas é aqueles negócios lá atrás, o que é aquilo? Ele falou, são equipamentos que nós usamos, são laboratórios, a gente leva eles quando a gente tem que fazer alguma operação, ou na tridimensionalidade, ou em outros níveis, outras dimensões. Como assim? Sim, são nossos equipamentos, são as naves, que vocês chamam de naves. Caramba, você não imagina como aquilo deu um choque em todos nós. Porque nós víamos tudo que nós vivíamos como um fenômeno espiritual. E de repente nós estávamos diante de um fenômeno extraterrestre. Que eu tinha deixado de lado. Falei, aquilo foi uma experiência de criança, não tem grandes coisas, passou. O importante é a espiritualidade, é o autoconhecimento, esse crescimento que vai revelar uma nova realidade. Aí eu naquele evento, falei assim, vocês duvidam? Eu, da minha maneira cientista, eu sempre fui cientista nesse aspecto, na minha área, eu falei, eu duvido. Eu acho que você está me engrupindo, né? Num linguajar menos agressivo. E ele falou, então tudo bem. Tal dia, tal hora, vocês vão ver nossas naves. Aí a gente voltou para o corpo físico, depois de toda a experiência que nós fizemos lá, trocamos informações, foi uma quebra de paradigma muito violenta para nós. Só sei que no tal dia, uma semana depois, tal dia e tal hora, nós saímos para frente do jardim, olhando para a mata, onde tinha a universidade lá do outro lado, e uma mata na frente, apareceram as naves deles, sinalizando para nós. E eu perguntei, são vocês mesmo? E a nave sinalizou e passou. Aí foi uma virada de 180 graus em todo o nosso processo. Porque a gente começou a ver que extraterrestre não é uma coisinha gosmenta que vem de outro mundo. Eles já estão aqui antes da gente estar aqui. Então aí que começou toda uma sequência de aprendizado com esses seres, nos quais a gente começou a viver experiências de contato com eles e experiências extracorpóreas com eles durante toda a minha vida. Então, 17 para 18 anos, até hoje, com 60 anos, 61, a gente viveu experiências com esses seres e não perdemos o contato. E aí fomos encontrando amigos que tinham contato com os mesmos seres, fomos formando aí um círculo de amizades, assim, que a gente tem amigos no planeta inteiro que tem contato com esses seres. Muito interessante. Então você viu uma cidade, né, a priori, aí você estava num lugar onde tinham muitos estudantes, estavam todo mundo pensando a mesma coisa, criou ali uma egrégora, né, vocês todos com uma intenção única de descobrir, de muito mato, muita floresta. E esses seres, eles eram como, assim? Descreva eles pra gente. Igual nós. É como eu estar conversando com você, Guto. Sem nenhuma orelhinha pontuda do Spock, nada, zero. Nada. O que nós comentamos hoje, quando a gente começa a reprisar, até teve um retiro nosso agora lá em Garuva, que foi um amigo daquela época, lá de Florianópolis, foi nesse retiro participar com a gente e tal. E a gente estava conversando, os seres eram iguais. Não tinha nenhuma coisa estranha. Mas aí fica confuso para mim, porque se eu posso ser um ET, então você... Fica um negócio complicado. Tem deles andando por aqui, lógico. Mas não tem um nadinha assim, uma coisa que seja, que você fala assim, piscou estranho, ou deu um tique nervoso. Eu posso estar falando com um monte de ET aí. Exatamente, veja bem. Quando você tem um contato com um ser desse, fisicamente, cara a cara, a impressão que você tem é que algo está estranho. Tá. É uma sensação de estranheza, porque eles passam no movimento, no jeito que eles se movimentam, nas ações, são culturas diferentes. Hoje nós temos cerca de 60 raças atuando aqui na Terra. E são diferentes, tem aí reptiloides, tem esses baixinhos, tem um monte de raças que a gente foi conhecendo depois. Naquela época é que quem se aproximou de nós para facilitar o contato foram os parecidos, né? Que são os pleiadianos, o pessoal de Órion, que são seres que têm uma aparência similar à nossa. Tanto que eles mesmos passaram que nós somos, parte da nossa genética humana é de Órion. Né? Órion. Nós somos, e eu escrevo nesse livro aqui, ó, essa base.